Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Minha cabeça está doendo, mas já caiu por terra todos os maus em nome de Jesus. Irmãos, quero deixar alguma aviso para os irmãos ficar atento pelas coisas tanto que Deus usou eu para falar, e pessoas na mídia que acompanham o meu canal, tanto aqui no YouTube. Algumas pessoas copiam as coisas e falam que Deus está falando com elas e não estão. A maioria do povo, não vou dizer assim a maioria do povo gospel faz isso, mas quase a maioria. Tem alguns que falam que prega a doutrina e está corrompido, né? Não vou ficar citando o nome, porque se Deus usar minha vida para desmascarar, vai ser vários. Então Deus usou para falar que muitas pessoas vai cair, tanto do Gideão. E Deus usou para falar assim que Deus ele odeia o negócio gospel, né? O mundo gospel, né? Porque você não vê nada dessas pessoas ajudando o próximo. Não estou generalizando. Tem uns que ajudam, mas tem uns que não. Então, é que nem eu vou falar um negócio, porque a Bíblia diz assim que nós temos que ajudar, né? Então, é isso aí. Minha cabeça está doendo. É por causa de uns caras que pensam que é teólogo, e uns que falam que é teólogo, e uns que se acham teólogo, né? São nada. São poeira cósmica. Então, só vou deixar bem claro que os irmãos vejam os acontecimentos. Tá ao vivo, né? Tá, acho que tem gente para ver, eu acho. Mas eu não marquei o C, né? Agora já foi. Depois eu marco. Acho que eu não marquei. Não marquei a pessoa, mas depois eu marco. Só para deixar bem avisado. Deus usou para falar várias profecias proféticas, tanto com base bíblicas, que muitas pessoas do mundo todo e da igreja, e as pessoas que estão na igreja no pecado, pessoa que vive o chamado, que é trigo e já foi embora com Jesus, e também pessoas que são joio e que estão no pecado na igreja, morreram. E Deus usou para falar em 2018 para 2019, ou 2018 foi, e depois de 2019, que era o tempo do luto, né? E aconteceu muitas coisas, tem o vídeo salvo. Então, por que eu tô falando, né, irmã, ali, Pai do Senhor? Por que Deus está usando para falar isso daí? Porque o povo está disperso, o povo não acorda o que está acontecendo. Jesus está voltando. É difícil Deus mandar eu fazer um vídeo desse. Quando Deus manda, eu faço. Aí o povo da mídia e tal fala, eu tenho meu público, tem isso. Irmão, que nem eu falei pra minha irmã antes de começar o vídeo, eu não procuro fama mundana, eu não procuro fama de glória de homem que nem os fariseus faziam. Eu procuro a glória de Deus, você entendeu? Que Deus sempre me glorifica. Como assim Deus sempre te glorifica? Porque Deus me glorifica. Primeiramente, Deus é glorificado através da minha vida. Ele é glorificado, depois ele me glorifica junto. Que nem ele fala em João 17, né? Que ele fala assim, que como nós somos um, ó Pai, que eles sejam um conosco. Ele está falando assim que Deus ele dá honra para quem tem honra. Aí depois Deus também usa as pessoas que é de Deus para dar honra para quem tem honra a outra. Você entendeu? É isso que ele fala também em Romanos 3, versículo 7. Então, a glória que Deus me honra é dele. Sempre foi assim até hoje, eternamente vai ser até quando morrer e morar com Deus, né, no céu. Mas por que você está falando isso? Porque hoje as pessoas buscam muito glória de homem, que nem Jesus falou. Os fariseus buscavam muito glória de homem, buscavam muito ser elogiado um pelos outros. João 5, ele fala lá assim, João 5,38, ele fala assim, examinais as escrituras porque elas testificais de mim. Então se testifica dele, não é para você ficar usando a palavra para beneficiar um ou o outro, um outro próprio, e sim você tem que buscar a justificação que Deus vai te justificar, né? Deus vai justificar a sua vida e a do próximo, não você querer ajudar o próximo justificando ele na carne. Um exemplo, que nem eu vi um texto, um rapaz falando, e é verdade, mas eu não vou usar o texto dele, vou falar uma coisa que é verdade também. Quantas pessoas que nem Sansão, ou que nem Acabe, ou que nem, vamos dar um exemplo, quem que tem mais podia dar exemplo?
Ou como, nossa, tem mais um, tá na ponta da língua, canal. Não vou falar de Davi, porque Davi foi falado. Dá um exemplo de Sansão mesmo, é Acabe. Acabe foi pior do que Sansão, porque Acabe podia ser um rei bom, mas ele casou com Jezabel. Ele casou com uma mulher sacerdotisa, ainda que dava culto às coisas do mundo, a outros deuses estranhos, a Baal. Culto a cultuação ritual a demônios. Você entendeu? E não só ele, porque você acha que Salomão se corrompeu, mas depois ele foi salvo? Aconteceu a mesma coisa com Sansão. Sansão e Salomão se corromperam, mas no final da sua vida eles foram salvos. Mas Deus não quer que as pessoas façam ou o que aconteceu com Salomão ou com Sansão na vida de certas pessoas, mas pessoas aceitam esse caminho. Não, então, as pessoas aceitam esse caminho. Por isso que eu estou falando. Um exemplo daí. Então os fariseus eram igualzinhos. Os fariseus adulteravam, distorciam a palavra. E Jesus censurava o ministério deles. E eles não gostavam. Você entendeu? Então, o que está acontecendo no mundo hoje é muito isso. Uma pessoa idolatrando a outra. Uma pessoa querendo dar glória de homem para outra. Não. Jesus disse assim, eu não busco a minha própria... Como que ele fala mesmo? João 7,18. Ele fala assim, eu não busco a minha própria... Ele fala assim, eu busco e tem... Tipo, ele está falando isso. Eu busco e tenho a glória de Deus. Você entendeu? Aí ele fala assim, aquele que busca a sua própria glória, há injustiça nele. E não há verdade na pessoa. Não há luz na pessoa. Acho que é João 7, alguma coisa assim, irmão. O versículo 16 fala sobre a doutrina, que ele fala para testar, a doutrina que ele prega. Ao 17 e 18, eu acho que ele conclui falando tipo isso, que eu não lembro direito, que minha cabeça que está doendo bastante. Então, Deus tem usado para falar muitas coisas que... E aconteceu tudo, graças a Deus. Uma coisa que eu chorei hoje, porque eu sou uma pessoa que ama muitas almas. Eu vi uma mulher em Curitiba que ela decapitou o filho dela de 3 anos, por causa de que ela tinha ciúmes. Ela tinha ciúmes do marido. E Deus usou para falar desde o ano passado para esse ano que muitas pessoas iam morrer, de todas as idades, tanto crianças, tanto jovens, tanto adultos, tanto mulheres, tanto homens. Aí Deus usou para falar uma profecia que era para mulher, é um chamado. Deus usou para falar uma profecia assim, ó. Deus manda falar assim que é uma convocação, homens, crianças, homens, mulheres, jovens, né, e tal. Aí como Deus começou a falar assim, larga a faca, larga a ponto .40, larga com a 40, larga. Deus, porque olha, antes de acontecer tudo essas coisas acontecendo direto, sai polícia contra ladrão, sai protesto não sei da onde, é isso. Aí Deus vai falar que ia ter ditadura militar, e tá acontecendo, querendo ou não, está sendo uma ditadura militar, guerra civil, né? Como a Bíblia diz em Mateus 28, nação contra nação. Esses tempos agora foi um vídeo mostrou aí os caras entrando em guerra, a ONU teve que entrar no meio, mas a ONU faz parte disso. A ONU só dá um migué, a ONU também faz parte do Illuminati. Porque eles, querendo ou não, a Bíblia diz que a ONU vai aceitar querer juntar todas as religiões. Então vocês têm que, ficar atento. Entendeu? Ficar atento, porque eu não aceito. Não existe religião. Deus fala assim que a única religião que ele se agrada, imaculada e santa, é você sustentar os órfãos e as viúvas, e não se corromper com o mundo. Então, as religiões eles se corrompem com o mundo, porque eu não estou aqui para apontar pessoas que estão nessa religião, mas na religião católica eles permitem as pessoas beber, fumar e ir na igreja. Isso é contra a palavra de Deus. Você entendeu? Fornicar, isso é contra. E na macumba, outros lugares também. Se você olhar na Bíblia, mas não estou falando contra a pessoa, estou falando contra a atividade, obras malignas dela. Então, querendo ou não, estou falando sobre ações dela. Não estou falando da pessoa, do ser dela. Estou falando das atitudes da pessoa. É uma coisa bem diferente você falar da pessoa mesmo e você falar uma coisa das atitudes da pessoa. São obras malignas, obras das trevas. Por isso que a Bíblia diz que Deus falou assim, você tem que julgar as obras das trevas. Deixa eu cuspir, dá licença. Espera aí, irmãos. Você entendeu? Então, Efésios 5:11. Então, o que está acontecendo não é brincadeira. Eu vou fazer campanha, eu tava com minha irmã, a irmã falou que queria participar, eu falei, Deus, né, Deus tá tocando muito. Falei assim, os irmãos perguntou se vai fazer de 3 dias, eu falei, não, vou fazer de 24 dias, depois eu vou aumentar para 40. E Deus falou para mim fazer, eu vou fazer, eu tenho que fazer essa campanha, por quê?
Porque Deus quer que eu faça para ajudar almas, para alcançar almas. Entendeu? Não para o benefício próprio que muitos aí... Um exemplo, a pessoa está na mídia, ele quer dar carro, quer dar moto, nada contra, se é Deus direcionando, tudo bem, mas se não é, faz uma campanha de oração e jejum, chama o povo para orar, para jejuar, para se consagrar, não queira ficar querendo comprar os outros, entendeu? Então É fácil. É que nem eu vi uma pregação do pastor, ele falou assim, é negócio atrativo, é coisas carnais, entretenimento, não é festa, não é circo. Entendeu? Então, irmãos, continuando que Deus vai falar mais. Então eu vi a mulher matando, eu lembrei que Deus vai falar numa música, e Deus falou para mim que cumpriu nessa passagem dessa música. Deus falou para mim que cumpriu nessa parte dessa música, que Deus vai falar assim. Na música ele fala assim: você já viu aquele filme da Marilyn Shaw? Não tinha filhos, só boneco só. A Marilyn Shaw, o filme da Marilyn Shaw, aqui meus braços tudo arrepiado. O filme da Marilyn Shaw é um filme de satanismo que eu assisti uns 10 anos atrás, 2014 para trás, 2013 para trás. Deus mandou colocar essa parte. Aí Deus, em seguida, Deus falava: se você viu o ritual do Chuck, que coisa ridícula, uma piadinha. Por quê? Porque que Deus ele acha ridículo, mas é o seguinte, o quê? Quem gosta dessas fitas vai atrás desses bagulho, que nem minha irmã postou. Que um cara, ele queria ser blindado. Então ele foi atrás de feitiçaria, para ver se ele conseguia ser a prova de bala. O cara morreu. Na primeira balada. Que isso? Quem que defende é Deus, não é a pessoa atrás de coisa paganismo. A Bíblia diz assim que vão vários senhores e vários deuses, mas um só é o Deus, é o verdadeiro Deus e Pai de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, 1 Coríntios 8, em Efésios 5 ele também fala. Então, a Bíblia diz assim que nós temos que dar suporte para os irmãos. Como assim suporte? Ele fala assim que é só uma fé, um só batismo, um só Senhor. E nós temos que ir longando com os outros em unidade, longando com os outros, suportando uns outros como paz, com unidade. Mas é o seguinte, que lá em Colossenses ele fala assim, se nós tiver algo com o irmão, ou o irmão tiver algo com nós queixão, ou tiver alguma queixa entre os irmãos, ele fala assim, perdoai uns aos outros, porque Cristo através de Deus nos perdoou. Então ele fala assim, se revistai de amor, se revistai, como que ele fala assim, de caridade, do amor, porque é o vínculo perfeito. Você entendeu, irmãos? Então muita gente hoje está, por isso que a Bíblia diz em Mateus 24, mas os verdadeiros cristãos, isso não acontece, mas Mateus 24 fala das pessoas que dão lugar para a carne, apostasia, que fala assim, que multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Um trairão um aos outros, escândalos, está acontecendo aí. Em Araraquara se disse um escândalo de um jovem que fugiu com uma menina nova e ele da igreja. Então esse escândalo, meu irmão falou para mim, nem vou falar o nome do jovem, né? Não vem ao caso, mas é um escândalo, querendo ou não. Então, muitos acontecimentos no mundo, em outros lugares, corpos, pessoas desaparecendo. Deus usou para falar que pessoas iam desaparecer, ia ter esquartejamento, ia ter negócio, pessoas iam matar outros para fazer ritual satânico. Em São Paulo, em Campinas, outros lugares, né, que Deus usou para falar, e está acontecendo pessoas sumindo em Franca, vários lugares na região do estado de São Paulo. Né? Aí Deus falou outra profecia esses tempos agora, que pessoas de crianças, até a idade de criança, mais ou menos até 60 e poucos anos, pessoas iam morrer, desaparecer, e está acontecendo também. Muitas coisas, irmão. Deus vai falar sobre também o negócio do coronavírus, aconteceu também, Deus me avisa, tá aí. Então eu não me acho, eu deixo aqui porque Deus mandou avisar, entendeu? Porque tem muitas pessoas em frente ao ministério de igreja que estão sem discernimento, que nem Ezequiel fala, os sacerdotes violaram minha lei, os meus mandamentos, profanaram os meus sábados. Você entendeu? Mas o sábado era para eles guardar, mas como o véu está rasgado, e o véu está rasgado, a pessoa pode entrar no Santos dos Santos na hora que quiser. E fala isso lá em Hebreus 9, porque teve um sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, que ele entrou uma vez só pela oferenda, ele se ofereceu, né? Ele foi como o Cordeiro, né? Cordeiro de Deus, que nem João falou, João capítulo 1, versículo 29, que ele fala assim, a eis é o Cordeiro que tira, né, o pecado do mundo, né?
né? João, acho que capítulo 1, versículo 29, acho que é isso. Então, em Hebreus, ele está falando que Jesus entrou no véu, o véu se rasgou de cima a baixo, o véu se rasgou de cima a baixo, e quebrou o templo também, né? A Bíblia relata. Aí, só escuta só, aí, só para terminar, em Hebreus ele fala assim que ele se ofereceu como sacrifício, né? Ofereceu como sacrifício agradável, alguma coisa assim, era uma agradável, uma vez só, né? E não precisou outra vez que nem os sacerdotes faziam como Arão fazia em Êxodo 26 ou Êxodo 28 com orelha de tumim, o turim, o coisa lá, negócio de pêssego que ele colocava o sacerdote, né? Roupa sacerdotal, né? E não sei se era em ano ou acho que em bastante meses ou em ano ele entrava em santidade e tal. Se algum sacerdote morresse lá dentro, ele ia morrer lá e o turim, o pêssego ia bater. Aí tinha que puxar para tirar o corpo do cara morto. Na graça é a mesma coisa. Por que na graça é a mesma coisa? Se você estiver errado na presença de Deus, você pode morrer tanto primeiramente espiritualmente falando, depois carnalmente com o tempo, né? Aí depois na hora que vier, aí você vê de você ser trigo, você vai ser joio, você vai ser levado. Então esses acontecimentos acontecendo, isso me abala. Eu chorei na hora que eu vi o negócio da mulher, porque eu sou uma pessoa muito, tipo assim, eu sou uma pessoa sensível, né? Eu amo as almas, então eu não gosto de ficar vendo isso aí. Quando eu vejo já, né? Nem os irmãos difícil ver eu chorando assim, mas quando eu choro mesmo. Não tem vergonha não, né? Então, aí, o que Deus vai falar? Mais várias coisas, mano. Vocês vão ver lá no vídeo. Se vocês quiserem ver, se Deus querer que vocês vejam, amém. Se Deus não quer que vocês vejam agora, amém também. Porque eu só peço para as pessoas verem minhas coisas quando Deus manda, não quando que eu quero. Eu quero, você entendeu? Tem pessoas que eu vejo direto que tem em mídia, tem em rede social, fica falando, não, vai lá, curte, vai lá ver. Eu não fico, pode ver, no meu canal lá do YouTube tem 19 pessoas. Eu fiz esse canal, acho que o ano passado, se eu ficava divulgando muito, hoje era bater acho que 1.000 pessoas. Deus ele não vê Deus não vê quantidade, ele vê qualidade. Por isso que ele fala assim, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você entendeu? Então, só para concluir, que eu vou ficar, Deus vai me falar mais coisas. Nossa, gatinho chato, deixa eu deixar ele vir pra cá. Vai ficar miando, vai atrapalhar a live. Vem pra cá, ó. Então, irmãos, né? Então é complicado, as pessoas não estão dispersas, as pessoas não prestam atenção, muita coisa acontecendo no mundo todo, é tornado, é chuva, saraiva, granizo, raia, trovão queimando tudo, destruindo tudo, é tornado. Dificilmente você vê tornado no Brasil. Ultimamente só tem tornado no Brasil, é tufão, é tornado, é isso, é aquilo. Aí você fala, não é os princípios da dor, irmão. Deus falou para mim que está no final dos princípios das dores, está no começo da grande tribulação. Deus falou isso para mim. Deus usou para falar uma música e Deus usou para falar uma profecia. Que aí Deus vai falar ainda assim, que o povo está disperso. Vocês não estão vendo que está começando a Terceira Guerra Mundial. O povo está dormindo. Esse povo do mundo, que fala do mundo gospel, do mundo cristão aí que eles têm mídia, dificilmente eles avisam o povo. Eles querem viver a vida deles, eles não se importam. Não estou generalizando, não são todos, mas é a maioria. Então, eu estou aqui para avisar porque o meu canal tem muitas pessoas. Lógico, do Face. Mas é o seguinte, que eu não tô atrás de fama de homem. Deus falou para mim que eu vou estourar por esses tempos. E Deus falou para mim que minha fama vai ser muito grande, como já tem sido nos quatro cantos do mundo. Porque eu tenho muita pessoa no meu Face dos quatro cantos do mundo e outras pessoas já que eu não tenho no Face da igreja, que já me conhece de anos. Os quatro cantos do mundo. Fora as pessoas do mundão, fora as pessoas também que estão na igreja, de igreja moderna, igreja tradicional, igreja que prega doutrina. Quem é de Deus também, né? E os lobos que não é. Mas é o seguinte, tá acontecendo muita coisa. E Deus falou pra mim, na hora que Deus falou isso pra mim, aí eu falei da música. Ele fala da Marilyn Shaw, não tinha fiz boneco só. Aí falar assim do Chuck e tal, do ritual, né? Do coisa. Porque quando o cara faz no filme do Chuck, esse filme, o filme do Chuck, ele saiu. Sabe por que o filme do Chuck saiu? Ele saiu imitando
o palhaço... Como chama aquele palhaço lá, o de 1900 e pouco? 1980 e pouco saiu aquele que tem uma cara inchada, Ô Tatita, como chama aquele palhaço que tem a cara inchada? Como chama aquele palhaço que tem a cara inchada? É, que saiu em 1900 e pouco lá, que tem ritual de faca, que saiu no mundo todo, que ele tinha um monte de faca no corpo, que as crianças se matavam na época. Aí depois proibiu esse brinquedo. Eles proibiu esse brinquedo, aí depois saiu o Chuck. Isso, é um palhaço ou um boneco do Fofão, esse negócio mesmo. Aí eles fizeram o filme do Chuck. O cara que faz o filme do Chuck, quando ele vai morrer, ele transmite a alma dele pro boneco, o cangado lá, o demoniado do cara. Você entendeu? Aí é um ritual, aí o corpo dele já era. Ele morreu a tiro, morreu na cara. Ou ele morreu, não sei, não lembro se ele perdeu alguma parte do corpo. Mas querendo ou não, todo ritual ele tira alguma parte do corpo. Quando a pessoa vai morrer, ele tenta fazer esses bagulho. Mas esse negócio aí é satanismo. Esse negócio aí é demônio. Você entendeu? Então aí Deus usou pra falar isso. Aí Deus falou pra mim que deu certinho. O que aconteceu? Que essa mulher matou a criança. Ela não queria saber do filho dela. Falou da Mary Shaw, do ritual. Fora outras pessoas que estão sumindo, tem pessoas fazendo ritual. Aí, pra terminar, ele fala do bonequinho fofão. Porque o boneco fofão, ele tem vários. Saiu na internet também que Deus vai falar esses tempos, que muitas pessoas na rede social estão fazendo brincadeiras, tipo brincadeiras perigosas. Na rede social, negócio de morrer. Tipo assim, a pessoa tá pulando para dar uma rasteira, um negócio de compasso, de copo, essas fitas assim, sabe? E o povo fica, né? Brincando com esses bagulho, não pode. Esses negócios aí, o povo fica brincando. Esse negócio é perigoso. E Deus usou pra falar isso daí também. Outras profecias agora, esses tempos, agora de agosto pra cá, que Deus usou pra falar também. Que eu sonhei, que eu tava que eu vi o Big Gran e o tempo passava assim e partia pra 2021. 2021 batia. Eu tava numa praça procurando os irmãos da Deus e Amor, da igreja Deus e Amor, e também os irmãos da Assembleia. E aí a polícia estava armada com um monte de arma. E os crentes também estavam armados e tinha criança. E eu estava sentado, tinha uma sorveteria, uma área de lazer. E eles começaram a se matar um ou outro, até criança, até de idade pequena. De 3 anos no vídeo eu falo. Mas não falo a idade, mas era criança que estou falando agora, porque Deus falou que tinha crianças de pequeno e tal, de 5, de 3, de 5. Aí Deus falou na profecia que crianças de idade para frente, até os 60 e pouco anos, ia morrer mais esses tempos. Aí Deus usou para falar no sonho que a bala perfurava a cara do rapaz e rasgava a minha cara assim. Aí eu chegava correndo sanguentado no pronto-socorro, falava que a guerra civil tinha começado. Aí Deus mostrava para mim barcos contra barcos, guerreando. Aí Deus falava assim para mim que era a mesma coisa que aconteceu no filme do Piratas do Caribe, ia começar a acontecer. Aí começou esse tempo o PCC, os caras falaram que era o PCC organizando festa, com lancha, com bar pra lá fazendo não sei o que, ostentação, e polícia entrando no meio, aglomeração de praia, isso e aquilo, é migração, é Turquia, não sei contra quem, é Grécia, é tipo guerra mesmo, esses bagulho mesmo de... Eu falo bagulho porque bagulho é coisa do mundo. Por isso que eu não gosto desses negócios, é bagulho, esses bagulho é do mundo, e vai pra lá com esses negócios, né? Em nome de Jesus. Então esses negócios Deus usou para falar e tá acontecendo. Então Deus me mandou fazer esse vídeo para alertar o povo, sabe? Porque eu não sei o que acontece, o povo tá dormindo. Ah, mas Jesus disse que isso ia acontecer. Jesus falou que, lógico, Jesus falou, ele foi um dos maiores profetas no tempo dele. E lógico que também era Deus e juiz e também advogado. Mas é o seguinte, o que? A Bíblia diz assim que ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é fogo consumidor. Ele também ele é o Messias. Ele também ele é o sacerdote eterno. Mas é o seguinte, por que você está falando isso? Jesus, ele deixou ali, mas Jesus não falou o tempo quando vai começar. Deus, ele revela para os seus profetas quando vai começar o tempo. A Bíblia mesmo diz que ele não vai fazer nada antes de revelar aos seus servos profetas de Deus, viu? Não os de Baal. Porque os de Baal eles ficam falando de adivinhação, né? Quem é de Deus, ele fala a revelação e acontece. Graças a Deus, eu sou de Deus, tudo que Deus usou para falar até hoje aconteceu tudo e se cumpriu tudo, né? Então a Bíblia diz que quando o profeta fala e acontece, o profeta é de Deus.
Porque quando o profeta fala, e o profeta é de Deus, porque quando ele fala, o inferno todo cai por terra. Que é Deus usando aí para falar. Ah, mas que nem eu vou dar uma explicativa, de uma explicativa aonde? O inimigo, ele está a derredor, como a Bíblia diz, né? Então o que ele é? Ele é o quê? O inimigo, ele é só onipresente. Ele não é onipotente, nem onisciente. Quem é os três é Deus. Entendeu? É Deus e meu Deus e meu Pai é os três. Ele é onipotente, ele é onisciente, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Porque ele está em todo lugar. O inimigo, ele já sabe o destino dele, vai ser destruído, como Deus ouve falar. Ele só está em todo lugar porque tem vários demônios, senão ele não ia ser onipresente. Fala de novo, você está vestida? Lógico, né? Ah, tá. Fala de novo. Que o diabo. Fala um pouco aí que eu vou tomar. Eu vou ter que colocar as coisas no fundo. Que o diabo, ele só é onipresente de uma forma parcial. Por quê? Sim. Porque ele tem, são vários demônios. Uma terça parte caiu, né, do céu junto com Lúcifer. Ele. Então, por isso que ele pode estar em todos os lugares, mas os demônios divididos. Entendeu? Porque eles são muito rápidos. Por também. isso que Jesus falou. Agora, Deus não. Deus não precisa. Por isso que Jesus falou disso, que o mundo dele não. Se coisa está expulsando. Beelzebub expulsou a Beelzebub. Mateus 12, ele fala, né? O mundo não vai subsistir, né? Ele fala, né? Subsiste. Então, por isso que ele consegue, o pessoal, os irmãos e as irmãs. Por quê? Agora, só que ele não, mesmo assim, não consegue ser que nem Deus faz, porque Deus é um só e ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Agora o diabo não. Ele tenta imitar. É difícil as pessoas ensinar isso hoje nas igrejas, porque tem que ensinar. Aquela passagem de Mateus 12 ali é interessante, quando Jesus falava quando as pessoas blasfemam contra a vida dele, né? Aí Deus já usa ele para rasgar, mas ele falou assim, ó, você já tipo, ele já fala rasgado, mas o versículo ele não fala desse jeito, mas a explicação é essa, ó, vocês já blasfemaram e já era. É desse jeito. Ó, o próprio Jesus falou, já era, vocês estão real de juiz eterno e acabou por vocês. Né? Aí já deixou já com um temor ali, né? O povo já, os demais, lógico. Você entendeu? Ele falou, tem que repreender na frente de todo mundo para que os outros tenham temor. Você entendeu? Com certeza. Então, só tô olhando meu cabelo, tem que cortar, tá muito grande. Então, irmãos, é isso daí. Deixa eu ver mais que Deus vai mandar eu falar, mas tá, eu já falei falei essas profecias, Deus mandou falar alguma coisa, deixa eu ver. Ah, sim, lembrei. Tem uma das minhas músicas fala sobre mulher, de trair o cara um ou outro, mas não sei se falar de gravidez ou falar de bebê. Alguma coisa assim. Tem que ver, eu acho. Deus usou pra falar numa música também sobre esse negócio de criança, de pessoas jogar a criança fora ou matar as crianças. Então Deus já está confirmando também nessa profecia que Deus usou pra falar, tá nas minhas músicas. Eu vou vou deixar em cima desse vídeo aqui, que Deus usou pra falar. Também, então já está acontecendo, primeiramente já aconteceu tudo, né? E se cumpriu tudo e algumas coisas se cumprindo ainda, um poucos, e está acontecendo alguns poucos ainda. Mas a maioria já se cumpriu tudo, né? Que Deus usou para falar. E também tudo que Deus usou para falar, tudo que Deus usou para falar. Minha cabeça doendo. Tudo que Deus usou eu para falar, olha, nossa, luta, hein? Minha cabeça até dói. Eu vou falar e está repreendido em nome de Jesus, toda a seta. Em nome de Jesus Cristo, misericórdia. Pera aí, irmãos. Então, tudo que Deus usou, eu, né? Tudo que Deus usou eu para falar, aconteceu tudo e se cumpriu tudo que Deus usou eu para falar, né? Se cumpriu tudo. Então, irmãos, é isso daí. Não sei se a minha irmã quer falar alguma coisa desse acontecimento, o que você está achando. Fala uma coisa rapidinho, você vai pegar uma água. Não custa nada. Glória a Deus. Então, né, irmãos? Irmãos, hoje eu não tenho muito o que falar, né?
O que eu tinha pra falar, assim, mais foi sobre mesmo esse negócio do inimigo, né? Porque ele engana muitas pessoas, né? Até então teve uma menina aí, uma moça que é um bandista, me marcou. Eu conheci ela faz muito tempo, na época que eu conheci ela não era um bandista. Me marcou aí numa publicação aí. E ela tenta me convencer de tudo quanto é jeito que a Umbanda é de Deus, irmão. Isso que é engraçado. Eu vim da Umbanda durante muito tempo, desde criança. E querendo ou não, o que ela fez, ela propagou um negócio das religiões, um negócio sobre a ONU, o anticristo. E já confirma, Deus foi o que eu pensei. Deus usou eu para falar sobre todas as pessoas que têm religião e vivem para a religião, eles sonham com todas as religiões unidas, né? Que é aquela questão de culto ecumênico, o negócio da ordem mundial. E quem que coloca isso na cabeça das pessoas que servem religião é o próprio diabo, porque é ele, né, que vai estabelecer essa união mundial aí de ser uma só moeda. E que nem meu irmão falou no começo do vídeo, que Deus, ele não é religião, eles vão fazer ser uma religião só. Como Deus não criou religião, né, nenhuma, Deus não criou religião. A pessoa fala, mas é a religião evangélica. Não existe religião evangélica, pessoal. Se você ver a Bíblia, você pode virar a Bíblia de ponta cabeça que você não vai achar. Esse negócio de, eu sou evangélico. A Bíblia fala assim, que nós devemos ser cristãos. Isso está em Atos 11, 26, quando pela primeira vez em Antioquia, os apóstolos foram chamados pela primeira vez cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, primeiro ele fala assim, de imitadores de mim como sou de Cristo. Então, o que acontece? E, só para reformular isso que você falou, ele fala assim que nós temos que ter a fé evangélica mútuo, o mesmo sentimento. E ele nem fala evangélica, né? O mesmo sentimento, o mesmo parecer. Mas quando ele fala evangélico, fala fé evangélica para levar aqueles que transmite e é digno de levar o evangelho. Ele está falando do evangelho, não de uma religião. O evangelho é uma palavra. Então, é a palavra, é Jesus, né? Religião, negócio de evan. Entendeu? É só. Aí, o que acontece? Então, não adianta as pessoas querer falar, os evangélicos. Tem pessoa que se denomina assim e segue uma religião, problema deles. Não é isso que Deus mandou seguir, porque se a pessoa está seguindo um padrão religioso e elas não está vivendo o cristianismo, que é viver a Cristo, Cristo ele é vivo até hoje. É você viver a palavra viva, não um padrão, um mecanismo, entendeu? Que nem quem é cristão, a gente sabe, Deus sempre vai dar alguma coisa para você fazer. Seja você pregando a palavra na internet, seja você falando com alguém na rua, seja você podendo dar uma palavra para alguém no seu WhatsApp, seja você podendo ir na casa dos seus familiares e poder falar de Deus, levar uma palavra, orar. Você está fazendo a obra, entendeu? Então não adianta a pessoa querer falar, não sei o que, de evangélica é uma religião. Não. Não é religião. Aí as pessoas vão falar, mas a sua crença, a sua fé na palavra de Deus, na Bíblia, né, no Evangelho de Deus, em Cristo, no estilo de vida cristão, que seria o cristianismo, que é um estilo de vida, né, porque você segue uma pessoa, que é Cristo, você não segue uma religião. Você segue a sua origem para a qual você foi religado com Deus, né? E não é a religião que te religa com Deus, é o sangue de Cristo, assim como a própria Bíblia nos mostra. Entendeu? É o próprio sangue de Jesus. A Bíblia não fala que é a religião que liga a gente com Deus. O pecado nos separou. E quem que pode nos ligar com Deus é só o sangue de Cristo. Então todos pecaram e destituídos estavam da graça de Deus. E aqueles que continuam no pecado ainda estão destituídos, né? Aqueles que voltaram para trás também, né, que lançaram mão do arado, depois olharam para trás. Então não adianta. Lucas 9:62, Hebreus 10, não sei se é o 35. Vou pra frente e falar assim, daqui coloca a mão no arado, minha alma não tem contentamento. Não tem contentamento. Então se você faz o que você quiser, olha que forte. Se você faz o que você quer, Deus não se agrada de ti. Né? Então peraí, Já aí era. fala também com Romanos 8:7. Que aquele que está na carne, a lei diz, não pode agradar a Deus. E não é sujeito à vontade de Deus e nem pode ser, ele fala. Forte, né? E outra, você falou isso, veio o negócio de Romanos 3. Deus estava usando falar sobre justificação pela fé. A Bíblia diz assim que Deus colocou Cristo
para nos interligar com Deus, para nós ser justificado por Deus através do seu Filho, que é Jesus Cristo, correto? Aí nós somos justificados pela fé por Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé por causa de Jesus Cristo e através dele por Deus somos justificados. E Deus também nos justifica, né? Porque ele também intercede por nós, ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, versículo 5, 4. E ele fala assim, para nós não ter contendas, e levantar nossas mãos, não ter contendas e orar, sem contendas. Uma coisa assim, levante as vossas mãos santas, ao clamor santo, e não ter nada com o outro, ser rixoso, não ter contenda nem briga, ser bravo um com o outro. Então, aí eu te falo, se você tem algo contra o seu irmão, Deus não vai aceitar a sua oração, ou você tem inveja, você está na obra da carne, você está nas obras da carne, da treva. Como Deus está escutando, como Deus pode escutar, a sua oração se não está subindo? Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Então como você é justificado? Você é justificado aquele que tem um coração puro, santo, íntegro e reto. E também é liberto de dentro para fora e é convertido por completo no seu chamado. Você entendeu? Então, se a pessoa tem inveja, ela não é, só vou terminar de falar isso. Se a pessoa tem inveja, ela não é liberta. Se a pessoa só busca glória de homem, ela não é liberta. Se a pessoa tem amargura, ela não é liberta. Se ela tem raiz de amargura, ela não é liberta. Se ela liga só para dinheiro, ela não é liberta. Se ela liga só para ela não é liberta. E etc. Isso é obra da carne. Se a pessoa dá lugar à sensualidade, ela não é liberta. E tal, e indo. Se ela dá lugar à feitiçaria, não é liberta. Se ela dá lugar à continaria, não é liberta. Bebedice, prostituições, a pessoa não é liberta. E etc. A pessoa está no adultério, não é liberta. A Bíblia diz que essas pessoas não entraram no reino de Deus. Aí eu te falo, Jesus está voltando e esse povo, na maioria, tanto na mídia e no mundão, pessoas na igreja aí, uns que são conhecidos, muitos não, que tem direito de doutrina tradicional e moderna, a maioria das igrejas tem gente no pecado, eles não se convertem. Então, de brincadeira. Então, só para concluir, para terminar, que minha irmãzinha terminou de falar. Então, quando ele fala assim que nós somos justificados através de Jesus Cristo. Então, se você é uma pessoa que é santa e anda de santidade, você sempre vai ser justificado por Deus, e Deus sempre vai mostrar que é na vida da pessoa. E a pessoa vai ser justificada por Ele. E não pelas obras da lei, sim obras feitas em Deus. E também não a pessoa querendo justificar uma outra, sim Deus vai justificar ela. Só você ler Romanos 3, do versículo, acho que do 23 em diante, 24 em diante, 25, está falando que, minha irmã falou de Romanos 3, Deus já mandou eu entrar nisso. Amém? É só até aqui. Falar alguma coisa que eu vou falar. Qual? Então, eu tava falando em questão a pessoa que quer falar daquele negócio do Estado laico, né? O Estado é laico. É que nem eu falei para um pessoal que Deus ele tava falando comigo um tempo atrás, desde quando o povo começou a ficar enchendo a paciência aí, né, nas publicações, mas glória a Deus que é a oportunidade para pregar, né, evangelizar as almas aí. Então, o que acontece? O Estado laico ele é uma farsa, irmão. Por que ele é uma farsa? Porque ele só é aplicado, só é utilizado quando as pessoas querem. Quando elas decidem que tem que ser usado. Quando você prega a palavra de Deus e elas falam que aquilo está ofendendo, que aquilo está indo contra a liberdade de expressão delas e blá, blá, blá. Mas o engraçado é que o Estado laico, né, ele não pode impedir ações no dia a dia de uma pessoa, né? Ele não deixa, né, que a religião, no caso, ela impeça certas atividades, né? Então, ou seja, a religião católica, a maior parte
do nosso calendário tem algumas referências bíblicas, são poucas, mas as outras coisas, as outras evidências, as outras atividades são somente festivas à Igreja Católica. A padroeira do Brasil foi determinada pelos líderes religiosos, que seria a Aparecida, entendeu? É a padroeira do Brasil. Ou seja, então o Estado laico ele é uma farsa, ele só serve para quando a pessoa precisa utilizar, porque a pessoa mesmo que lutou pelo Estado laico, que são outras pessoas que usam, né, e servem religiões, né, e não os cristãos que servem somente a Deus e não servem religião, então eles vão contra, porque a Bíblia fala contra essas religiões. Então o Estado é laico, eles adotaram isso, em alguns países, né, lutaram por isso, e fizeram essa divisão aí entre igreja, Estado e essas coisas todas. Então, quando a pessoa fala do Estado laico, né, onde todo mundo pode ter qualquer liberdade de crença, e a pessoa vai falar, mas a sua crença está envolvida dentro das religiões a qual cabe a lei, o Estado laico de liberdade de expressão. Ou seja, crença e religião são coisas diferentes. Né? Eu ter a minha crença em Cristo, na pessoa dele, nos ensinamentos dele, porque ele é real, a Bíblia é um fato vivo, independente se a pessoa acredita ou não, é minha crença. Então, quando foi instituída a lei, falou sobre crenças, não falou sobre eu seguir uma religião. Então, eu estou dentro da minha crença, podendo expressar a minha liberdade de expressão, dentro daquilo que Deus fez na minha vida, professando e confessando a fé na palavra de Deus. Ou seja, nenhuma religião pode impedir nenhuma atividade que eu venha a ter a crer em Deus. Entendeu? Então eles querem usar o Estado laico para neutralizar aquilo que a Bíblia fala contra as religiões. Né? Porque Deus lá dos altos céus, se ele quiser, ele pode destruir qualquer culto a qualquer momento. Possa ser um culto ali de uma igreja que não está adorando a ele, né? Uma igreja carnal, pode ser de centro de umbanda, pode ser de centro espírita, pode ser de budismo, xamanismo, candomblé, quimbanda, pode ser o que for, qualquer tipo de religião que for que não agrade a Deus e não está pregando a Deus, até porque nenhuma religião ela prega a Deus. Por isso que já se torna esse nome religião, por conta que são culturas diferenciadas uma da outra. Não é uma religião, são várias religiões, né? A religião, segundo aí os teólogos hereges, né, é usada para fazer o religare, que seria religar a Deus, mas isso é mentira. Isso daí quebra o plano de salvação através do sangue de Cristo. Então é mentira. Então esse negócio de Estado laico, negócio de religião e blá blá blá, são as provas concretas de que Deus não criou nenhuma religião. E ele não está em nenhuma delas. O povo pode falar o que quiser. A gente sabe nossos direitos, é Deus que dá sabedoria pra gente poder falar e entender, né, e pegar essas pessoas na própria astúcia delas. Porque eles querem, mas o Estado é laico, eles não sabem explicar o que é Estado laico. Aí vai lá e procura no Google, né? Deus dá na hora ali pra gente as informações e faz eles passar vergonha, porque eles lutam por uma coisa, faz uma burocracia, né, toda, pra você poder servir a Deus, você tem que seguir a lei tal e fazer não sei o que. Não, eu tenho que seguir a lei de Deus, né? A qual, eu já cansei de falar isso nas publicações e nos comentários, respondendo o pessoal aí ignorante, que as nossas leis, as leis humanas, né, elas se adaptam aos 10 mandamentos, porque se não se adaptasse à Bíblia, porque é dali que surgiu os mandamentos, toda a vontade de Deus, não foi de religião nenhuma, né? O que acontece, pessoal? A pessoa, quando ela está ali cultuando e fazendo e não sei o que, beleza, mas as nossas leis, não matarás, se hoje a pessoa mata um homem, o que acontece? Vai preso, tá dentro da lei do não matarás, fala que não é pra adulterar, tem uma lei, se eu não me engano, é no nosso país, nos demais eu não posso afirmar porque eu não tenho conhecimento, mas eu sei que em alguns também aderiram isso, que a questão do incesto, eles não casam pessoas que são da família, eles não casam. Isso é lei, não casa. E isso está onde, gente? Levíticos fala que não é para você ter por mulher a sua filha, ou nora, ou irmã, mãe, seja lá o que for. E vice-versa, a mulher também não pode ter o irmão, o tio, o primo, o vô, não pode.
Entendeu? Então a questão do relacionamento, o incesto não é considerado nem na lei humana, porque eles se adaptam à lei de Deus, porque são as leis morais, são os princípios de Deus. Então se fizer uma religião só, né, a qual Deus não aboliu nenhuma, eles vão adaptar aquilo que eles quiserem, eles vão banir os direitos morais, os princípios morais de Deus, eles não vão usar a Bíblia a favor de você ser um cidadão moral, um cidadão de caráter, de ter o caráter divino, porque os princípios de Deus, eles servem para isso, pessoal. Os princípios de Deus, para formar uma pessoa de caráter. É muito mais fácil você se tornar uma pessoa de caráter seguindo princípios bíblicos, porque ali é a perfeição, é a santidade de Deus, do que você, eu vou fazer doutorado, mestrado em advocacia, eu vou estudar bons livros, eu vou participar de escola particular, eu vou fazer curso de etiqueta. Isso não vai fazer você ser santo. Não vai. Pedro era analfabeto, pobre. Quando ele abriu a boca para falar, que as pessoas ali, os doutores da lei, fariseus, o pessoal ali falou que teve conhecimento que Pedro esteve com Jesus por conta dele falar e utilizar palavras que só vêm da sabedoria de Deus. Palavras cultas. Ele não era estudado, gente. Ele era um pescador. Não que ser pescador é algo ruim, viu? Só tô falando porque na época era considerado como nada. Você entendeu? Porque as pessoas que utilizavam cargos bons e plausíveis, os fariseus babavam, colocavam ali, tirava a pessoa do assento que estava ali pobre e falava, não, dá lugar para esse aqui porque ele tem um vestido bonito, tem uns anel bonito, tem umas joias chique, e é isso, entendeu? Então não é assim que Deus ele trabalha, não é assim que Deus faz. Então se isso vai acontecer. A questão da ordem mundial, quando acontecer, vocês podem esquecer, porque a Bíblia mesmo fala que vai ter que adorar a besta, não sei o que. Vocês acham que eles vão deixar os princípios bíblicos de Deus? Não vai deixar. Eu ia falar. Eles vão criar outras novas leis. Eu ia falar sobre isso, porque querendo ou não, se você entra nisso, quando os fariseus davam a glória eles davam a glória para eles mesmos, eles estavam se idolatrando. Exatamente. Aí Deus idolatria, sacrilégio. Falou lá em Apocalipse que por isso que o inimigo vai usar o anticristo para fazer a outra besta, que é o falso profeta, né? Fazer as pessoas adorar ele, de uma religião muito conhecida. Exatamente, e a religião conhecida que vai entregar o negócio lá pra besta é a Igreja Católica, gente. Não adianta falar que não. Teve um rapaz católico que eu conheci em Ribeirão Preto, quando eu trabalhei lá em 2013. Ele pegou e falou pra mim que é os islâmicos, é os extremistas, não sei o que, os homem-bomba lá do Islã que vai entregar o poder, né, na mão da besta. Eles estão querendo dizer que essa é a maior religião do mundo. Mentira. A maior religião do mundo não é a muçulmana, não é Maomé, é a católica. A católica, ela se espalhou e se alastrou pelo mundo depois aí que os apóstolos já tinham morrido, e o pessoal começou a se infiltrar ali e ter parcialidade com os romanos. Por isso que é católica romana, apostólica romana. Por quê? Porque eles falam das coisas dos apóstolos sem o consentimento dos apóstolos, que já estavam mortos, a maioria, o último a morrer foi João. Então, quando eles decretaram adotar o cristianismo dentro de Roma, não foi para viver a Cristo. Eles iam continuar cultuando os deuses. Então, esse negócio aí de Umbanda, essas historinhas aí que, veio dos negros, veio lá do quilombo. Mentira, mentira. Não foi inventada essa religião no quilombo. Ela veio de lá de trás, e ela foi se adaptando, foi se dividindo, porque é Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Aí depois tem o budismo, tem outras religiões orientais, entendeu? As indígenas que chamam muita atenção, que são os orixás, são ali o negócio do xamanismo. Então não adianta a pessoa querer falar que, cada cultura, que não sei o que. Não tem esse negócio de cultura, não. A única cultura que a gente tem que voltar à origem é a de Deus. Porque nossa cultura, ela é do céu. Né? A nossa cultura, ela é do céu. A nossa cultura, ela não vem desse negócio de os meus antepassados, eles eram não sei o que, e aí minha família não sei o que lá. A minha família é indígena, irmão, e nem por isso a gente segue os costumes que eles aprenderam. Até porque a minha avó, minha bisavó materna, né, ali da parte da minha mãe, ela era índia pura, bugre. Entendeu? E ela foi casada, eu não lembro se meu bisavô era português ou alemão, porque eu não cheguei a conhecer.
Mas o meu avô, ele é vivo ainda, né? O pai da minha mãe. E ele é índio. A gente tem as características, entendeu? Todo mundo que... O meu irmão ainda puxou mais pra parte oriental, né? Eu já puxei mais pra parte indígena. Mas as nossas, não só as nossas características, mas a nossa família é toda voltada pra isso. Eu puxei por entendeu? É que todo mundo fala que você é japonês, né, Ben? Você puxou muito mais pro japonês. Então, tem as duas coisas. Porque o meu pai terreno, né, como diz o meu irmão, ele tem ali na parte da família dele, tem também essas culturas, porém, aonde ele puxou mais foi a cultura oriental, tanto em fisionomia, né, no corpo, característica, porque o meu avô paterno, ele é oriental. Entendeu? Ele ali é descendência também de japonês, então puxou esses dois lados. Aí ficou uma mistura. A gente tem outras descendências, mas aqui prevaleceu, que mostra nas nossas características, é dessa cultura. E nem por isso a gente faz. A gente cresceu no meio dessas culturas. Porém, Deus, ele trouxe a gente para a verdadeira cultura, que é a celestial. A nossa família, irmãos, começa no céu, né? A Bíblia mesmo fala que é para chamar só Deus de Pai. Entendeu? Porque ele é o Pai Supremo, né? Jesus mesmo fala isso, que um só é seu Senhor e só mestre, fala que não é pra gente ficar chamando os outros de mestre e tal. Então, não tem como eu pegar e falar que, não, a cultura do fulano é a certa, tá certo ele servir, porque isso já é de família, ele deve respeito. Eu vou falar uma coisa pra vocês, bem direta e reta. Eu falo pro pessoal aí que faz comentários, me marcam, querem fazer tumulto, que nem fizeram de ontem pra hoje. O que acontece? Eles falam que eu tenho que respeitar. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Deus não respeita a religião, não. Nenhuma. É que nem se for o negócio do Estado... Nem pecado. Que nem se for o negócio do Estado laico, depois você falou o quê? Negócio do Estado laico, você falou outra coisa depois. Depende. Sobre o negócio da... Não sei se é o negócio da oposição do... Não sei se é o negócio de Brasília, não sei o que. Alguma coisa assim. Você falou alguma coisa depois. Você falou do Estado laico. Não foi negócio de Brasília. Foi o negócio da União Mundial, eu falei. Isso, o Estado laico, eles lutam por umas coisas que eles nem... Eles não têm conhecimento. Eles nem sabem pelo que eles lutam. Eles lutam por Estado laico, mas eles nem sabem o que eles estão fazendo. E quando eles lutam por Estado laico, eles querem colocar coisas que não agradam a Deus. Entendeu? Pra gente ter que se calar. Acho que a gente tem que aceitar. Não vou aceitar nada, não. Se eles querem colocar o Estado laico, se eles querem colocar idolatria, aí é contra Deus. Quer dizer assim que Deus ele não odeia idolatria. Então, mas contra Deus. Mas entendeu? O Estado laico é para que não tenha nenhuma interferência religiosa. E eles mesmo quebram essa lei do Estado laico. Eu já falei isso aqui, na hora que você estava para lá. Já falei isso aqui. Eles mesmos só aplicam o Estado laico quando a gente prega contra a religião. Aí não, mas você vai escutar. Entendeu? Aí eles querem colocar o Estado laico. O Estado laico é uma farsa. O Estado laico, eles fachada, mentira isso daí. O Estado laico eles colocam muita coisa paganismo e pecados que a Bíblia condena. Aí eu te falo, se eles falar de Jesus, se eles falar de Deus, por que eles lutam por uma coisa que eles nem sabem o que eles estão poder fazendo. Expressar. Então, eles nem sabem o que eles estão fazendo, se expressando, nem entendendo, eles nem sabem o que eles estão professando, que fé e o que eles estão professando. E outra, eles nem sabem o que eles estão falando. E outra, eles nem sabem também, o que eu ia falar? Eles nem sabem o que eles querem. Quando eles lutam pelo Estado laico, é que na verdade é lei, mas não... Eles estão... Uma lei nada a ver. Eles estão lutando pelo Estado laico. Aí eles lutando pelo Estado laico e tal, aí conquista aquilo que eles queriam no Estado laico, plantar ou colocar, tá? Aí eles falam assim que ajuda o próximo. Deus está falando pra mim ali que a maioria deles não ajuda o próximo. Não ajuda, é mentira. Conforme que tem que ser ajudado. Ele ajuda só um pouco. É mentira, só pra mostrar. Só pra querer dizer. Eu conheço pessoas, eu não vou citar nome, mas se a pessoa estiver assistindo ou assistir, a pessoa vai saber que eu tô falando dela. Tem uma pessoa aí que antes comentava bastante, agora só reage, às vezes com risada, alguma coisa. Eu já tive amizade com essa pessoa, gosto muito dessa pessoa, né? Só que luz e trevas não bate.
E aí o que acontece? Essa pessoa pegou uma traição aí do namorado, né? Que o namorado tava aí se envolvendo aí em vídeo chamada no Skype com fazendo cenas obscenas aí, né, de sexuais. E aí, o que ela fez? Ela chegou do serviço, essa moça, pegou o celular, né, ela já sabia, e ele não sabia que ela tinha pego. A hora que ela chegou, ela trancou a porta do quarto, que ela morava com esse rapaz, né, e aí ela trancou a porta do quarto e ligou o Skype, né? E tinha pessoas específicas para quem esse rapaz se mostrava e se masturbava na frente da câmera, né? Ele não mostrava o corpo, ele mostrava, querendo ou não, o genital, né? E essa menina vive falando de amor ao próximo, vive militando aí, militante chata, sabe, de internet. Vive protestando aí contra as coisas que eu posto, falando de amor ao próximo, que eu não tenho amor ao próximo. Eu falei, tá, eu me segurei várias vezes para não expor, né? Nesses comentários que ela fez, falando de mim, zoando da palavra de Deus e tal. Eu acredito que foi até Deus que segurou eu pra não falar. Mas eu tive vontade sim de falar, viu, irmão? E irmãs. Ela falou pra ele, tira a roupa. E ele falou, não, porque ele tem um complexo com o corpo dele, que ele não se sente bem com o corpo, né? Tem vergonha do corpo. E aí, assim, também a timidez, né? Ele mostrava o genital pra... É errado, viu? Não tô apoiando, não. Ele mostrava o genital pra outras pessoas que ele já tinha confiança e depois ela quis mostrar ele pra todo mundo do Skype. Aí todo mundo do Skype começou a ver ele nu. Ela foi falando, eu vou falar o português claro que ela falou, mas não me levem a mal. Ela falou assim, pra me comer você não serve. Mas pra ficar se mostrando, se masturbando pra macho no Skype, você é bom. Nisso, os dois estavam namorando e tudo. E antes deles voltarem, ele já estava tendo essas práticas, né? Que ele já tinha curiosidade de ficar com homens e tal durante muitos anos e não falava pra ninguém. E Deus tinha mostrado isso pro meu irmão, né? Sobre ele. E eu falei uma vez pra ele, ele meio que negou, sabe? Só que logo apareceu também depois, né? Porque aí depois hoje ele fica com o rapaz. Mas o que que ela pegou essa traição aí via internet, via chamada de vídeo do Skype, falou pra ele tirar a roupa. No que ela falou, tira a roupa. Ele foi dando crise nele, né? De nervoso ali. E ele ficou nu e ela começou a filmar ele pra um monte de gente ver. Ele começou a chorar, ela humilhou ele online, né? E ainda pegou o cartão dele, porque ele tinha uma grande quantia em dinheiro guardada. Ele tava ajudando o pai na época. Infelizmente o pai dele faleceu, mas tá num lugar melhor, né? Aceitou Jesus aí, né? Antes de ir embora, e glória a Deus. E aí o pai dele no outro quarto, né? E acamado e tudo, e ela sabia disso, ela tava ali ajudando. E aí o ser humano que diz amar o próximo, eu tô contando isso porque é real, tem que ser falado, entendeu? Eu só não vou citar nomes, mas eu vou continuar falando. E aí, sei que depois que ela expôs ele, ela foi comprar um celular, porque ela já queria um celular novo, ela pedia pra ele, não ia comprar, porque ele tava utilizando o dinheiro pra ajudar o pai com fralda e muitas outras coisas, até porque ele pagava por mês a cama, né, hospitalar, não era dele. Pagava outras coisas também. Tá, teve que comprar um carro, ele foi roubado pela tia dessa menina aí. Infelizmente, Deus já tinha me mostrado e eu comentei com ele que ele ia tomar o golpe. E ele tomou, né? Ainda ele foi na minha casa, eu morava em outra casa, não morava nessa aqui. Ele foi em casa, foi bem antes da gente mudar, e eu e ele, a gente conversou. Eu gosto muito deles, né? Mas eles estão de cara virada comigo por causa das postagens. Eu não posso fazer nada. Eu amo mais a Deus. E aí ele já tinha, né, me contado o que tinha acontecido, porque ela falou pra eu ir lá pra ajudar ele no dia que aconteceu isso, mas ela não falou pra mim o que ela fez. Mas depois eu fiquei sabendo o que ela fez. E aí ela foi pegar o cartão dele pra ir na loja que tem ali perto da casa dele, pra comprar um celular novo pra ela, e ele teve que comprar outro pra ele também, porque o dele tinha molhado e quebrou, e sei lá o que aconteceu, e ele teve que comprar outro também. E ela queria um iPhone, ela comprou um iPhone de R$3.000, se eu não me engano era o 6S, ou o 7S, eu não lembro, é uma coisa assim. Aí tá,
Nisso, eu não lembro se ela chegou se ela chegou a comprar, porque depois eu acho que eles acabaram comprando juntos, uma coisa assim. Mas enfim, eu só sei que ela saiu, pegou o cartão dele, ela sabia a senha, sabia tudo. E a pessoa desamar o próximo, o que ela fez? Ela saiu, no que ela saiu, ele tomou uma cartela de diazepam. Tomou uma cartela de diazepam e saiu pra rua. Em menos de minutos, ele estava caído no asfalto, no meio da rua. E foi um casal de amigos nossos das antigas que achou ele na rua. E graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando a pessoa vem falar pra mim que ela ama o próximo, exigir respeito... Sabe, irmãos, eu nunca, jamais, não é só porque eu sou cristã hoje, mas eu nunca, jamais fiz isso ou faria isso com alguém. Até mesmo quando era do mundo. Eu não iria ter essa frieza. Então, eu fico pensando, as pessoas nos cobram de um amor no qual elas não conhecem, um amor falso, um amor, um amor falso, um amor que a pessoa exige, que ela nem conhece a Deus, nem sabe como que é o amor de Deus, e acha que amar é você respeitar o pecado e respeitar a religião que fala contra Deus, mente, leva pessoas para o inferno, e ainda estão por dentro da ordem mundial, dos Illuminati, porque um faz parte do outro, esse negócio de religião aí. Tem até pessoas no meio aí que se diz cristãos que fazem parte dessa lei Illuminati. Tem umas pessoas aí entendeu? Da igreja que são Illuminati, já vejo. Então, o que acontece, irmãos? A pessoa falar pra mim isso, não é só essa moça, não. Entendeu? Porque quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, gente, se ela tivesse me contado a verdade, ela ia escutar um monte. Agora, eu postar contra o pecado, postar e falar o que eu vivo, o que eu já vivi, de onde Deus me tirou, porque eu prego o que eu vivo, irmão. Se a pessoa acha que eu não prego o que eu vivo, vem orar em mim, então, pra ver se eu manifesto. Que nem a gente foi fazer uma visita, o rapaz começou a falar que eu não tinha Espírito Santo, que eu era vazia. Ele afrontou meu irmão também, ficou xingando meu irmão de endemoniado, ficou falando um monte de coisa, e ficou me afrontando, querendo falar e querendo fazer, que não sei o quê. Começou a querer implicar, tudo que o meu irmão falava, ele começou a implicar. Aí depois ele já apelou, porque a gente começou a denunciar, como fala, pessoas falsas da mídia, falando pra tomar cuidado, que não adianta nada cantar, não sei o que, a minha morada, não sei o que lá, não adianta nada cantar uma música ali, sendo que a Bíblia mesmo fala que louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? Porque Deus, ele sabe. Mas a boca fala do que o coração ele está cheio. A pessoa tem que saber entender e entender a outra passagem. Por quê? Porque ele está falando da aparência. Porque quando ele está falando que a pessoa fala que a boca fala que o coração está cheio, né? Ele está falando uma pessoa cheia de Deus. Agora, a pessoa que é vazia de Deus só vai falar com os lábios. Né? Você entrou nessa... você entrou nessa questão que o cara tava endemoniado, né? Endemoniadinho. Afastado da igreja. Começou a falar em línguas, irmão. O cara tinha acabado de fumar maconha. Eu falei, gente, é discípulo do outro lá também. Porque ele também faz igual. Eles falam em línguas estando ali em pecado. Gente, o que é isso? Irmão, você tem inveja, você é soberbo. E os caras falaram, veio o irmão aqui na frente de casa. Eu falei, nem vou falar o nome do irmão. Mostra aqui. Veio o irmão aqui na frente de casa falar mal desse irmão. Que ele estava no altar. Ele falou a verdade, né? Não, então, mas não vou falar o nome do irmão. Ele é de Deus e amor. Entendeu? O irmão veio aqui em casa, perguntou pra como você tá, você tá na igreja. Eu falei, tem no ministério, você sabe a verdade. Aí ele falou que ia viajar, não sei pra onde. Aí falou, você conhece aquele irmão que não sei o que lá? Não, ele falou assim que ele tava indo numa igreja. Ele tava falando de pessoas que, igreja, que não